Vamos estudar então Êxodo 32 a Êxodo 34, a leitura já foi feita de 1 a 20, e de fato vou querer me ater na maioria das coisas que eu vou falar aqui em cima disso, mas você vai perceber que eu também vou fazer de alguma forma um resumão em 5 minutos para a gente poder entender uma das falas interessantes de Deus, que ele fala assim: o povo se desviou depressa demais, Moisés, desce lá, que meu povo se desviou. Aqui atrás a gente vê um pouco da estrutura dessa ministração. Ponto inicial, bezerro de ouro, e os subtópicos, por que eles fizeram um bezerro de ouro? E isso demonstra a decadência espiritual e o desvio precipitado, muito cedo. Quando Deus fala, desce, que eles se desviaram depressa demais, está falando sobre o desvio precipitado. Segundo ponto, as consequências dessa idolatria, que fala de um povo de dura cerviz, a disciplina de Deus e a falha de Arão, que ficou como líder enquanto Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei. E o 3, renovando a aliança e as tábuas da lei, o arrependimento divino. E aqui é interessante a gente falar, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O texto diz, por que a gente está falando de arrependimento divino? Nós vamos tratar um pouco esse assunto também. A intercessão de Moisés mediante a Deus para o povo e as novas tábuas da lei. A nossa verdade prática é: a apostasia é o resultado final da perda crescente do fervor espiritual e do entusiasmo pela presença de Deus. E o nosso texto áureo, depressa se desviou do caminho que ele havia ordenado, fez para si um bezerro fundido e adorou e lhe sacrificou e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Eu quero começar a introduzir essa ministração, dessa aula, desta palavra, em cima do que o texto áureo nos coloca como proposta. Eles fazem um bezerro de ouro, e na atitude de fazer o bezerro de ouro, na verdade, eles cometem 2 pecados distintos. Porque depois de fazer o bezerro, de fazer um ídolo e adorar, eles não apenas adoram um ídolo, mas eles atribuem a esse ídolo tudo aquilo que Deus havia feito até agora. Vocês entendem isso? Quando eles formam esse ídolo, eles falam assim, ó, tá vendo tudo que aconteceu desde que nós saímos do Egito, até a gente chegar aqui, ó, eles dizem assim, ó, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Ou seja, Deus estava, desde que eles estavam aprisionados, alentando, cuidando deles. Depois Deus manda Moisés para os retirar, manda as pragas, manda tanta coisa. Eles falam, tudo isso que aconteceu aqui atrás, não foi Deus que fez, foi esse bezerro que nós acabamos de confeccionar. Então, quando eles formam o bezerro de ouro, eles caem em 2 erros: idolatria e ingratidão. Porque além de adorar o bezerro de ouro, eles atribuíram ao bezerro tudo aquilo que Deus havia feito. Todos os milagres, toda a provisão, todas as pragas, abriram o mar vermelho. Quantas coisas eles não viveram, desde a saída do Egito até esse momento, para falar assim, ó, foi o bezerro de ouro que fez tudo isso que nós recebemos da parte de Deus. Então o bezerro, ele era um deus egípcio. De alguma forma eles estavam voltando ao passado, à adoração, aos velhos modos, aos velhos costumes, quando Deus queria, de alguma forma, recomeçar. A gente não usa a palavra, quando Jesus entra na nossa vida, a gente usa uma palavra interessante. Quando algo significante acontece na história da tua vida, da tua família, da tua empresa, do que for, você fala assim, isso aqui foi um divisor de águas. Sabe de onde vem isso? Quando Deus divide a água do Mar Vermelho para o povo passar. Aquilo ali foi um divisor de águas para o povo de Israel. Aí sabe o que eles estão falando? O divisor de águas não foi Deus. O divisor de águas foi o bezerro de ouro. Você pode imaginar a fúria desse Deus. É por isso que quando Moisés sobe, ele fala assim, desce logo, porque eu vou exterminar esse povo. Desce porque eles fizeram um bezerro, desce porque eles estão atribuindo a este bezerro tudo aquilo que eu fiz. Quando Moisés desce, você percebeu que ele pega, se enfurece ao ver o bezerro de ouro, ele pega a obra, as tábuas da lei, joga no chão e despedaça. Ele quebra a obra de Deus, tamanha a raiva e a fúria que ele sente também quando ele vê todo o povo adorando o bezerro de ouro. E Deus fala, desce logo, porque o povo se corrompeu depressa demais. O povo desviou rápido demais. O povo se esqueceu de mim
fácil demais, num curto espaço de tempo. Para a gente poder entender, esse que é o conceito principal, que está aqui na nossa texto áureo, depressa se desviou do caminho, me deixe rapidamente, em 5 minutinhos, só fazer um resumo para você entender que Deus não estava errado. Deus realmente estava e sempre está certo. Me deixe resumir de Êxodo capítulo 1 até o capítulo 32, bem rápido aqui, para a gente entender por que Deus usou a palavra depressa. Por que Deus falou que eles desviaram rápido demais? Êxodo capítulo 1 é o início um pouco dessa saga, porque o povo hebreu já estava cativo, escravo do Egito, há centenas de anos. Então, a população dos hebreus começa a crescer, dos cativos começa a crescer, dos servos, né? Eles começam a crescer muito, tanto que Faraó, ele fica com medo da superpopulação hebreia, e ele começa a passar leis para conter o crescimento e a taxa de natalidade deles. A primeira medida que Faraó tem no capítulo 1, a gente já vê um pouco disso, ele fala para as parteiras, né? Que fosse como se fossem os hospitais hoje aqui. Se nascer um menino, sexo masculino, filho de hebreu, pode matar. Só que Deus toca no coração das parteiras e ao invés de matar esses meninos, elas pegam, dão de mamar e acalentam essas crianças. Quando ele percebe que a primeira medida não dá certo, entra em Êxodo capítulo 2. Em Êxodo capítulo 2 ele aperta ainda mais as medidas. Ele fala assim, agora eu dou autorização e autoridade para todo cidadão egípcio. Se você encontrar um filho de hebreu, menino, novo, recém-nascido, chorando, você tem autorização. Pega essa criança e joga no Nilo. Pode matar, porque assim nós vamos controlar a taxa de população dos hebreus. Daqui a pouco eles vão ser maior do que os egípcios, vão dar um golpe, vão fazer uma revolução e vão tomar o nosso poder. Quando nós chegamos no capítulo 3, a gente percebe que tem um homem chamado Arão e uma mulher, sua esposa, chamada Joquebede. Eles já têm 2 filhos, Miriam e Arão. E agora no capítulo 3 eles têm, mediante todo este cenário de repressão, esse cenário duro de Faraó para matar filhos de hebreus, a mãe, a Joquebede, de Arão e de Miriam, ela tem um terceiro filho. Esse terceiro filho é conhecido e nós entendemos como sendo Moisés. Quando elas percebem que não dá mais, ficam até 3 meses com essa criança, não tem como conter um choro, a cólica de uma criança depois de 3 meses, começa a fazer muito barulho. Então eles temem pela vida de Moisés, porque de fato estava acontecendo isso. As pessoas entravam nas casas, invadiam as casas dos hebreus, pegavam as crianças e arremessavam no Nilo para controlar a taxa de natalidade daquele povo. Então, quando ela viu que seu filho, de alguma forma, iria morrer, ia ser jogado no Nilo, ela antecipa, ela faz um cesto que boia, coloca a criança nesse cesto, e você conhece um pouco dessa história, né? Mesmo se você não é tão novo na igreja, ela coloca a criança num cesto e joga no rio Nilo, e Deus vai conduzindo de alguma forma aquele cesto até chegar à filha de Faraó. Se você não conhece a história, você conhece a música. Ô Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê, não é verdade? Deus vai conduzindo no Nilo até chegar à filha de Faraó. Então a filha de Faraó, quando vê aquela criança, acha favor naquela criança, diz a palavra de Deus. Então ela fala assim, eu vou cuidar dessa criança, só que eu não consigo amamentar. Tem alguém que possa cuidar? A irmã de Moisés, Miriam, ia acompanhando e viu que chegou na mão da filha de Faraó. Quando a filha de Faraó falou assim, tem alguém que pode cuidar dessa criança? Tem alguém que se escala? Eu pago, eu vou contratar essa mulher. A Miriam, irmã de Moisés, levanta a mão e fala, eu conheço alguém. Chama a própria mãe para cuidar da criança. A mãe ganha dinheiro para isso. Cadê as mães? Pode dar uma glória a Deus? Já pensou se você ganhasse um salário máximo por cada filho que você já criou? Ia ser uma bênção. Mas sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo o cuidado de Deus. Porque aquele que ordenou a morte de Moisés, agora estava financiando a sua vida. Aquele que disse que ia matar Moisés agora, era quem pagava pela criação desse menino, não apenas na casa da mãe, mas no palácio. Porque quando a mão de Deus está sobre alguém, onde muitos morrem, você acha e encontra a vida. E eu acho que é assim na nossa vida. Deus vai guardando a sua casa, a sua vida, onde outros falam assim, não dá para entrar. Isso aqui, mata ministério. Isso aqui acaba com o emprego.
presas. Isso aqui acaba com o relacionamento. Só que eles não entendem que a mão de Deus está sobre a sua vida. E onde a mão de Deus está, o ministério cresce, a família cresce, a empresa prospera. Quem tem o favor de Deus na sua vida, onde muitos acham que você vai morrer, é ali que você vai prosperar e ganhar vida. Então Moisés, ele é criado com a mãe dele, na casa dele, e depois de um pouco mais velho, no palácio, durante 40 anos. Então, até os 40 anos, ele cresce nesse ambiente de palácio, nesse ambiente sendo financiado por Faraó, pela filha de Faraó. Mas você sabe que uma hora o chamado ele vai falar mais alto do que qualquer coisa. Por mais que ele morasse num palácio, sendo criado como um príncipe, ele foi chamado para ser um libertador. E o chamado, o ímpeto do libertador que Deus colocou na vida dele, toma forma quando ele vê um soldado egípcio maltratando um hebreu. Aí ele vai intervir de maneira muito enérgica. E quando ele intervém nessa luta, nesse massacre que ele está testemunhando, ele acaba matando um soldado egípcio. Você entende? Isso aqui já é um prenúncio do chamado de Moisés. Só que a gente tem que ter cuidado para não fazer o chamado de Deus da maneira errada. Porque Deus chamou Moisés para livrar os hebreus dos egípcios. Só que aqui ele está livrando apenas um hebreu da mão de um egípcio. Mas o chamado dele é livrar todos os hebreus da mão de todos os egípcios. Como ele foi precipitado, ele vai e mata. E as pessoas testemunham, os soldados egípcios testemunham aquele homicídio, então ele tem que fugir. Porque ele foi precipitado ao querer fazer o chamado de Deus. Eu aprendo que quando eu faço a coisa certa no tempo errado, eu perco a razão. Ele fez a coisa certa, fez. Ele libertou um hebreu na mão de um egípcio. Só que ele fez da maneira errada e no tempo errado. Deus tem um tempo certo e uma maneira certa para o chamado que Ele deu para a sua vida. Se Deus te chamou para ministrar, para pregar, você não precisa tirar a vida de outro, tirar o ministério de outro, pisar na cabeça de outro, puxar o tapete de outro. Na hora certa, Deus vai abrir o mar e Ele vai te dar a oportunidade de abrir a porta que você tanto precisa. Eu estou falando isso porque quando nós chegamos aqui, depois de tudo isso, no capítulo 3 acontece tudo isso e ele tem que fugir. Ele foge para onde? Ele vai para o deserto de Midian, ele vai para trás do deserto, o texto diz. E cuidou das ovelhas do seu sogro Jetro. Lá ele encontra um homem chamado Jetro, ou Reuel, casa com a sua filha e ele acaba cuidando das ovelhas do seu sogro atrás do deserto. Por quê? Porque ele fez a coisa certa na hora errada. Aí ele vai ter que pagar um preço. Ele vai ter que pagar uma prisão. Fica 40 anos num local onde ninguém consegue chegar até ele. Ninguém na visão humana, porque Deus vai até ele e aparece através de uma sarça ardente. Ele ouve uma voz e Deus fala: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando é santo. Você entende? É atrás do deserto, gente. E Deus está falando que o local é santo, porque onde Deus chega, Deus santifica o local. Se Deus desce na tua casa, a tua casa é santificada. Se Ele entra no teu carro, o teu carro é santificado. Deixa eu ir além, isso aqui vai chocar você. Se Deus desce num prostíbulo, Ele santifica aquele local. Ele fala: tira a sandália dos pés, porque onde Deus chega e a presença dEle chega, Ele santifica lugares. Eu digo isso, quantas vezes a nossa igreja já não fez eventos em locais onde tem samba, onde tem carnaval, mas quando o povo de Deus pisa ali e a gente começa a orar e clamar o nome do Senhor, Deus santifica aquele local. Se você está num local que você entende: eu preciso da presença de Deus na minha casa e na minha vida, chama por Ele, porque quando Deus descer naquele local, Deus santifica a tua casa de maneira extraordinária e imediata. Na escola, no trabalho, na igreja, Deus vai santificar se você chamar a presença dEle. E aí a gente chega no capítulo 4. No capítulo 4 é o chamado de Moisés. Aí ele fala: Moisés, eu tenho uma grande obra, uma grande missão para a sua vida. Eu preciso que você vá, fale com o Faraó e você liberte, e você tire o meu povo daquele cativeiro. O capítulo 4 inteiro praticamente é Moisés dando razões para Deus da incapacidade dele, dizendo: Senhor, eu não consigo, eu não posso, eu não sou bom bastante. Aí Deus fala: não se preocupe, eu sei que você não pode, mas eu te enviarei ajuda. Mas além de ajuda, Moisés, eu te darei sinais. Deus dá naquele instante 3 sinais para Moisés, para que Moisés tenha confiança e entenda que Deus está cuidando dele. Primeiro: Moisés, está vendo esse cajado que você tem na mão? Joga esse cajado no chão. Moisés joga no chão, se torna uma serpente. Depois ele pega, se torna novamente um cajado. Ele falou: é isso que eu estou te dando, autoridade sobre o mundo espiritual. Satanás e os demônios não irão se meter no meio do meu chamado na tua vida. Depois ele fala: Moisés, coloca a tua mão no peito por dentro da capa. Ele coloca, quando ele tira, está leprosa.
Quando ele coloca novamente e tira, está sarada e limpa. Ele fala, também estou te dando nesse momento um sinal, poder sobre a carne. A carne vai ter que se dobrar diante do meu chamado e da minha autoridade sobre a sua vida. Terceiro sinal, pega a água, joga no chão. Ele pega a água e joga no chão, se torna sangue, uma mancha vermelha de sangue no chão. Estou te dando autoridade sobre a natureza. A natureza vai ter que se curvar diante das coisas que eu vou fazer na sua vida. Você sabe que o nosso Deus é um Deus de sinais? Se Deus te chamou para uma obra e você ainda não tem certeza, você ainda não tem confirmação, peça um sinal para Deus. Eu falo isso aqui, o nosso Deus, gente, é um Deus de sinais. Peça um sinal para Deus. Toda vez que eu vou aconselhar alguém aqui na igreja, ele fala, pastor, Deus me deu um sonho, Deus me deu uma palavra, mas eu não tenho certeza se eu tenho que tomar esta decisão ou aquela decisão. Sabe o que eu falo para a pessoa? Pede um sinal para Deus, pede uma sinalização para Deus. Deus vai enviar uma pessoa, Deus vai enviar uma mensagem, Deus vai enviar uma música, ou Deus vai falar diretamente com você de alguma maneira, mas peça, porque nós vivemos e nós servimos um Deus de sinais, um Deus que indica para o seu povo o caminho. Deus não vai deixar você andar de maneira cega. Deus fala, peça a mim que eu dou um sinal para você. Deus vai te dar um sinal. Aí a gente chega em Êxodo capítulo 5. Ele chega diante de Faraó. Faraó, eu vim aqui para libertar o povo. Eu fui enviado para este local porque eu preciso que você libere todos os escravos hebreus para que eles saiam do Egito e percorram o seu caminho. Aí Faraó falou assim, mas quem é que te enviou para cá? Aí ele falou assim, o eu sou me enviou. A gente dá aleluia, glória a Deus hoje. Mas imagina o homem mais poderoso da face da terra ouvir assim, o eu sou te enviou. Ele, aí Faraó riu e falou assim, quem? Ele falou, eu sou me enviou. Ele, conheço não. Eu não conheço. Volta para lá que eu não vou liberar ninguém. Aí Moisés, quando sai do palácio, você imagina Deus dando sinal para ele, Deus confirmando, Deus aparecendo através de sarça, enchendo o homem de fé. Você imagina ele erguendo o peito e falando, é agora, eu estou com Deus, Deus está do meu lado, Deus confirmou, Deus me deu sinal, Deus me deu ajuda. Ele entra no palácio diante do homem mais poderoso, ele fala assim, volta para tua casa, eu não conheço não. Parece que ele pegou assim um alfinete e explodiu o balão, desinflou o rapaz. Aí ele volta questionando Deus, e agora? Tu faz tudo isso aqui na minha vida, eu vou diante de Faraó para poder acontecer isso. Ele fala, não te preocupa não, meu amigo. Faraó vai conhecer o poder do eu sou. Faraó vai entender quem é o eu sou. Então a gente passa o capítulo 6 ao capítulo 12 inteiro. A gente vem estudando isso. Do capítulo 6 ao capítulo 12 são as 10 pragas que Deus envia para o Egito para mostrar o poder do eu sou, para mostrar a manifestação do eu sou. Quando chega na última praga, você conhece, é o anjo da morte que visita todas as casas e tira a vida dos primogênitos dos filhos de Egito. Olha que bonito. Porque quando Deus guarda com o teu sangue, o mesmo anjo que passa e protege é o anjo que tira a morte dos teus inimigos, daqueles que querem te oprimir. Então ele passa e ali diante a população não aguenta mais. A pressão é tão grande diante de Faraó que Faraó fala assim, faz o seguinte, vai embora. A gente não quer vocês nem pintado a ouro. Some daqui, pode levar esse teu povo. E aqui a gente entra no capítulo 12, no momento que é citado aqui, porque ao sair do Egito, toda a população egípcia tira os pingentes, cordão, colares, tiram suas joias de ouro, prata, tudo que eles têm de riqueza, e eles entregam o PIB, né, o produto interno bruto, entregam as preciosidades e colocam tudo isso nas mãos dos imigrantes agora que estão voltando para a sua terra. Tiram da sua casa, Deus toca de uma forma sobrenatural e eles arrancam esses pingentes de ouro, arrancam essas peças e entregam na mão dos hebreus, enquanto os hebreus saíam do Egito. E aí a gente chega em Êxodo capítulo 13, o povo sai do Egito e Deus vai guiando eles com coluna de fogo à noite, com coluna de nuvem de dia. Em Êxodo 14 o povo se depara com o mar vermelho fechado. E ele olha para um lado o deserto, olha para o outro lado montanhas, olha para frente, existe um grande mar. Quando ele olha para trás, vem o exército de Faraó.
O povo começa a falar: é para isso que tu nos trouxe até aqui, Moisés? Para morrermos no meio do deserto? Melhor é ficar no Egito. Lá a gente tinha o que comer, onde tinha de vestir. A gente vivia mal, a gente era oprimido, mas pelo menos a gente era vivo. Agora nos trouxe aqui para o meio do nada, para a gente morrer. Aí Moisés vai clamar ao Senhor. Falou: Senhor, o povo está reclamando. E agora, Senhor, tu me trouxe até aqui, o exército está vindo e o povo não sabe o que fazer. Aí Deus fala para mim uma das frases mais lindas da Bíblia. Ele fala assim: Moisés, parai e vede o livramento que eu vou dar para o meu povo. E ele volta para o povo e fala: fica tranquilo, Deus pelejará por nós. Amém, glória a Deus, aleluia, que avivamento. Mas depois de falar isso, o que aconteceu? Nada. Aí ele falou: Deus, tu me deu uma palavra e eu transmiti a palavra para o povo. Eu falei: Deus pelejará por vocês. Foi uma glória. E agora? O exército está se aproximando. Aí o Senhor falou assim: ei, não reclama não, diga ao povo que marche. Senhor, marchar para onde? Não tem para onde a gente marchar. Aí ele fala: Moisés, o que tu tem na tua mão? Ah, Senhor, eu tenho um cajado, que ora é serpente, ora é cajado. Aí Deus fala: agora vai se tornar uma chave. Aponta para o mar vermelho e Deus vai abrir e partir esse mar no meio, como uma porta que ele abriu para vocês, e vocês vão atravessar o mar vermelho a pés enxutos. Eles atravessam o mar vermelho e dão glória a Deus, aleluia. Só que quando eles olham para trás, o que está acontecendo? O exército de Faraó também está entrando no meio do mar vermelho para alcançá-los. Fala: Senhor, e agora? A porta, o mar que foi aberto, o exército também está passando e nos perseguindo. Ele fala: Moisés, o que tu tem na tua mão, Moisés? Ele falou: Senhor, eu tenho um cajado, que ora é serpente e ora é chave. Aí Deus: irmão, chave que abre de um lado é a mesma chave que tranca do outro lado. Aponta de novo para o mar vermelho e esse mar vai fechar. Porque porta que Deus abre para o povo de Deus, Satanás não entra. Porta que Deus abriu para a tua vida, o diabo não entra. Porta que foi aberta para o povo de Deus, ninguém vai entrar. E se alguém ousar entrar, o Deus que tem a chave na mão fala: eu tenho a chave de Davi, a porta que eu abro nenhum homem fecha, a porta que eu fecho nenhum homem abre, e só entra por essa porta quem eu deixar. Então porta que Deus abriu para você, para a nossa igreja, para a tua família, não se preocupa não, ela é feita só para você. Aleluias. Aí a gente chega em Êxodo capítulo 15, Miriam dança, festeja. Êxodo capítulo 16, o povo já começa a reclamar de novo: estamos com fome. Deus manda maná todo dia que cai ao alcance deles. Aí no capítulo 17 eles falam: mas maná é pão, não tem gosto, entala. A gente quer água, não tem problema. Deus chega, chama Moisés, porque ele fala assim: a gente quer alguma coisa de recheio aqui, porque é só pão com nada. Não funciona, né? Parece o lanche de retiro da Assembleia de Deus antigamente, né? A gente abria o pão. Eu falava assim: rapaz, não, porque outros ministérios não, carne, filé. Meu irmão, no meu tempo, retiro no meu tempo, lá em Manaus, no Amazonas, a gente chamava de pão com epa. Já comeu pão com epa, não? Você abre o pão, epa, não tem nada, não tinha nada dentro. Você não tem gosto, não tem uma manteiguinha, não tem nada dentro. A gente não quer só maná, a gente quer carne. Aí Deus manda, gente, codornizes, que voam na altura da mão das pessoas. Eles só fazem assim, ó, e pegam codornizes. Você entende o que é isso? 2 hambúrgueres, um alface, queijo, molho especial, cebola, picles e o pão com gergelim. É só você levantar a mão e receber, que Deus está dando ao teu alcance, meu irmão. Se iFood veio agora, Deus entendeu. Deus mandou o iCodornizes naquela época, no meio do deserto. Deus mandou o delivery para aquele povo e deu para aquele povo alimentar. Carne para quem queria. Aí eles comeram. Só que você sabe que a gente reclama de tudo, né? Estava com pão, reclamou porque não tinha carne. Deus deu carne e depois reclamaram de novo, porque está entalando. Estou com sede. Aí vai de novo, Moisés, e contendiam contra Moisés, diz o texto. Moisés chegava: Deus, eu não sei mais o que fazer. Tu mandou o pão, o povo reclamou. Tu mandou a carne, o povo continua reclamando, porque o povo está com sede, o povo está entalado. Moisés, o que você tem na sua mão? Senhor, eu tenho um cajado, que ora é serpente e ora é chave. Agora vai se tornar uma torneira. Fere a rocha, que eu vou fazer um bebedouro sair dessa rocha. Eu vou fazer água sair dessa rocha. Você vai dar de beber para todo este povo. Capítulo 18. Jetro, sendo sogro, um homem muito sábio, chega com Moisés e fala: vem aqui, Moisés, chama a tua mulher e teus filhos, porque o sucesso que Deus tem para você deve incluir a sua família. Você entende isso?
A gente luta, a gente trabalha, a gente acorda cedo, a gente faz tudo, mas se a nossa família não estiver incluída no sucesso que Deus está dando para a gente, o sucesso está incompleto. Eu posso profetizar isso sobre a sua vida, o que Deus tem para a sua vida, os sucessos, sua filha e a sua mulher, e o seu filho, e o seu pai, e a sua mãe, e os seus tios. Eu não sei quem Deus colocou no seu núcleo familiar nesse momento, mas os sucessos que Deus tem para a tua vida, incluem a tua família. A sua família tem que participar do sucesso que Deus tem para a sua vida. E aqui a gente chega no capítulo 19. Você está vendo um resumo muito rápido, desde o capítulo 1. Capítulo 19 de Êxodo, eles chegam então na península do Sinai. Do capítulo 1 ao capítulo 19, onde eles chegam na península do Sinai, local onde é feito o bezerro de ouro, é passado 3 meses, 90 dias. E a nossa a revista fala um pouco sobre essa temporada. Então, da saída do Egito até chegar na península, na base do Monte Sinai, que é onde Moisés sobe para receber a tábua, e lá embaixo o pessoal faz o bezerro de ouro, o tempo que se passa cronológico é mais ou menos 3 meses, 90 dias. Você entende, em 5, 10 minutos aqui eu acabei de resumir, a carga de experiência que esse povo teve em 90 dias? Quanto milagre, quantas experiências sobrenaturais eles tiveram com Deus em 90 dias. Depois eles ficam esperando ali por mais alguns meses, 11 meses, ficam 1 ano e pouco ao todo até acontecer de fato o episódio que nós lemos aqui do bezerro de ouro. Mas eles chegam na península do Sinai e Deus fala assim: eu quero me comunicar, eu quero me aproximar, eu quero me manifestar ao meu povo. Então Deus desce no topo do Monte Sinai. Eu já preguei sobre isso. Deus desce com trovão, Deus desce com terremoto, com luzes. Meu irmão, é um espetáculo que a Bíblia fala assim, Moisés fala assim, é um espetáculo tão terrível que eu estou com medo de subir. Não era apenas Moisés que ficou com medo, todo o povo hebreu ficou com medo e falou assim: nós não vamos. Moisés, você é o líder, você está na frente, é o chefe, sobe lá, descasca esse abacaxi aí, porque nós não queremos. Deus queria se aproximar do povo, mas o povo não queria se aproximar de Deus. Sabe o que Deus falou? Então Moisés, faz o seguinte, fala para todo o povo que eles não podem nem chegar e nem tocar na base do monte, porque se eles chegarem eles vão ser mortos e exterminados na hora. Se o animal deles tocar no monte também será exterminado, porque quem não quer acessar e falar com Deus, Deus impõe limites. Você não quer se relacionar com Deus? Não tem problema, é a sua escolha. Mas você terá limites impostos à parte de Deus na sua vida, se você não quer chegar perto de Deus. Moisés sobe para receber, aqui no Êxodo capítulo 24, sobe e uma nuvem, a nuvem de glória da presença do Senhor, que encobre Moisés. A última imagem que esse povo tem de Moisés é Moisés subindo para o Monte Sinai para se relacionar com Deus, e a nuvem o tampa, e eles não veem mais Moisés durante 40 dias. Então entende? 3 meses de milagre até chegar no Sinai. Enquanto estavam na península do Sinai, alguns meses ainda de milagre e provisão. Por quê? Porque todo dia tinha café da manhã, almoço e jantar. Todo dia Deus cuidava com coluna, todo dia Deus resguardava, todo dia Deus dava água, todo dia Deus dava carne, todo dia Deus ajudava, todo dia Deus provia. Então eles viviam milagres diários, manifestações extraordinárias de prodígios e maravilhas diários, durante quase 1 ano. Sendo que desses 1 ano, os 3 primeiros meses foi mais sobrenatural ainda. Praga, abrir mar, eles viram tantas coisas extraordinárias. Daí quando Moisés sobe no monte, fica 40 dias, o povo faz um bezerro de ouro. Por isso que foi necessário todo esse resumo. Deus estava ou não estava com razão quando ele falou: o povo se desviou depressa demais? 400 anos de cativeiro. Meu irmão, se você ficou 400 anos escravo, o que é 40 dias? Se você esperou 400 anos sendo subjugado em uma terra que não é sua, o que é 40 dias? 40 dias não é nada. 40 dias passa muito rápido, porque tem muita gente que esquece o que Deus fez no passado. Tem muita gente que está até na igreja, que Deus te curou de doenças incuráveis, que Deus derrubou inimigos que você nunca conseguiria derrubar, e porque Deus ficou calado alguns meses, você desviou da igreja. Porque Deus não falou com você, você saiu da igreja. Porque Deus não te deu alguma coisa, você parou de ler a Bíblia, parou de estar em comunhão com os irmãos. Deixa eu falar uma coisa, não desvia tão rápido não, não desiste tão rápido não. Você ficou séculos e séculos da sua vida cativo no Egito, você era escravo do Egito, Deus te libertou, Deus fez uma obra extraordinária na sua vida. O que são 40 dias?
Entende? Foi rápido demais, gente. E deixa eu aplicar isso aqui para a gente, porque quando ele fala do povo de Israel, ele está falando da igreja hoje. A gente desvia rápido demais. A gente desiste rápido demais. Quantas vezes você reclama de Deus, aí você briga, aí fica com raiva, não quero mais falar com o pastor, vou para outra igreja, vou para outro ministério, eu vou sair da igreja. Ei, o que Deus fez na sua vida para te tirar do Egito? Olha para trás e você vai perceber que o que você está vivendo é uma vírgula, é um tempo muito curto para tomar uma decisão eterna. Não tome decisões eternas em cima de coisas momentâneas. Se Deus não está falando com você nesse instante, é porque Deus está fazendo algo fenomenal para a sua vida. Ele está falando assim: a gente não tem mais líder, Deus não se manifesta mais, a gente não tem mais alguém que julgue. Sabe o que estava acontecendo? Moisés, no capítulo 32, já acontece isso, ele estava descendo, mas do capítulo que nós lemos aqui anteriormente, do capítulo 19 até o capítulo 32, foi o tempo que Moisés ficou em cima do Monte Sinai. O nosso estudo é em cima do capítulo 32 ao capítulo 34. Então, durante 40 dias, e mais ou menos aqui, 23, na verdade 13 capítulos da Bíblia estão resumindo o que acontece em 40 dias. Moisés em cima do monte, se relacionando com Deus, ouvindo de Deus, recebendo a lei civil, a lei moral, recebendo a planta do tabernáculo e recebendo as tábuas da lei. Então, quem ficou 40 anos escravo, pode esperar 40 dias, né? Quem ficou 400 anos no Egito, pode esperar um pouco. Porque o grande problema do povo, isso nos inclui, é que enquanto nós falamos que Deus não está fazendo nada, Deus estava lá no topo, fazendo tudo isso que eu acabei de descrever. Deus esculpiu uma pedra, e com a sua própria caligrafia, com o seu próprio dedo, ele escreveu o desejo dele para o povo. Enquanto o povo dizia que Deus não olha para a gente, Deus está calado, Deus não está nem aí para mim, Deus estava dando a planta do tabernáculo. A planta do tabernáculo é o projeto de Deus para se aproximar do seu povo. Enquanto o povo está dizendo que Deus não está fazendo nada, Deus estava escrevendo e dando para ele a lei moral, o que rege os nossos relacionamentos, o que rege o comércio, a economia, o relacionamento entre pai e mãe, entre pastor e líder, entre patrão. Deus estava dando tudo aquilo, a vontade, o projeto de Deus estava sendo formado e escrito para o povo, e o povo falando assim: Deus não está nem aí para a gente, mas Deus estava escrevendo na pedra a vontade dele para a sua humanidade e para o seu povo. O grande problema é que pedra remete a barreira, pedra remete a impedimento, pedra remete a uma pedra no caminho, a uma limitação. Só que onde você vê pedra, Deus vê página. Onde você vê limitação, Deus vê uma página branca para começar a escrever uma história linda na sua vida. As limitações da sua vida são páginas de Deus falando: eu vou te usar, e essa pedra aqui vai te melhorar, vai te tornar mais crente, essa pedra vai te aproximar de mim. Então, enquanto eles estavam vendo uma montanha, uma grande barreira e uma impossibilidade, Deus estava usando aquela oportunidade para escrever o projeto e a obra dele para o seu povo. E aí, quando Moisés sobe, o povo vai para Arão. Arão, tu é irmão do cara, tu está do lado dele, tu é o vice dele, tu é o braço direito dele, tu tem que fazer alguma coisa, porque ele se foi, a gente não sabe mais o que fazer, nós queremos fazer o nosso culto, nós queremos adorar aí, então nós precisamos fazer aqui um ídolo. Vocês querem fazer um ídolo? Queremos. Vamos fazer um bezerro? Vamos fazer um bezerro. Então entenda, Moisés sobe, e na primeira oportunidade que Arão tem, essa é a primeira oportunidade que Arão assume a presidência, ele faz besteira. No primeiro momento que é otorgado dele a liderança do povo, na ausência de Moisés, olha a atitude que ele toma. Você lembra daqueles brincos, daqueles pendentes que quando o povo saiu, os egípcios pegaram e deram para o povo hebreu? Então ele falou assim: pega aqueles pendentes que foram entregues para vocês, pega aqui um buril de fundição e vamos derreter tudo isso, vamos colocar no molde, numa forma, aí depois que esfria, vai estar no formato de um bezerro. Porque é assim que se faz, num buril de fundição, você esquenta, você derrete o metal, você coloca no molde, numa forma, depois que esfria, o metal vai estar na forma e no molde que foi colocado. E é o molde de um bezerro de ouro. A minha pergunta para você é: eu sei de onde veio o ouro. Minha pergunta é: e de onde veio o molde?
De onde que veio a forma do bezerro de ouro? Eles encontraram no meio do deserto? A forma estava escondida no Monte Sinai? Trouxeram do Egito. Forma do Egito no arraial de Israel não dá certo. Molde do mundo dentro da igreja não dá certo. Minha pergunta para você aqui é: qual é a forma dos seus relacionamentos? Qual é o molde da sua família? Qual é o molde com que você instrui os seus filhos? Qual é a ideologia? Qual é a conversa? Quais são as músicas? Qual é o molde de se vestir? Qual é o molde de falar? Quais são as palavras que saem da sua boca? Qual é a forma dos grupos de WhatsApp? Por quê? Porque forma do Egito no arraial de Israel vai dar problema. Molde do Egito no arraial e dentro da igreja, Deus não se agrada, vai trazer problema para a sua vida. Então eles trouxeram um molde de lá e moldaram conforme era num novo tempo. Não traga o jeito passado, não traga o jeito do mundo para a sua vida com Cristo, para a sua nova vida, para o novo tempo que Deus tem para você. Não traga essas coisas do passado, vão atrapalhar o seu futuro. Não é a igreja que tem que imitar o mundo, não. É o mundo que vai ser moldado pela experiência e pelo testemunho da igreja, amém? Amém? Eles vão olhar para cá e vão falar assim: nós queremos ser igual àquela igreja, igual àquele povo. Por quê? Porque que nós somos um molde que Deus levantou. Nós somos cartas vivas. E as pessoas vão olhar para a gente e falar: nós queremos ser igual àquele irmão, igual àquela irmã. O meu vizinho é crente, eu quero ser igual a ele. Eu não vejo ele brigando, ele só canta aleluia, glória a Deus, ele está sempre feliz. Nós somos um molde para esse mundo e não devemos ser conformados com esse mundo, amém? Aleluia. Então, Arão falha, e a nossa lição trata disso, e erra. Arão escorrega, sim, mas Deus se desfaz de Arão. Deus coloca Arão de lado. Deus apaga e destrói Arão pelo seu erro terrível. Então, quando Moisés sobe, Arão fica, e Arão cai nessa conversa: vamos fazer um bezerro de ouro, vamos atribuir ao bezerro tudo aquilo que Deus fez. E ele faz tudo aquilo. Então, na primeira oportunidade que ele teve o poder nas mãos, ele fez coisa errada. Ele tornou a nação de Israel idólatra na gestão dele. Por causa desse ato de desonra, de idolatria, de desobediência, de pecado, o povo vai sofrer duras consequências. O povo vai sofrer uma disciplina de Deus, e Deus só não extermina o povo porque Moisés intercede. Fala assim: Senhor, não faz não. A vontade de Deus era acabar com o povo, era matar todo mundo, era passar o rodo, como fala lá no Rio de Janeiro. Eu vou passar o rodo nesse pessoal aqui, porque pelo amor de Deus, na primeira oportunidade, 40 dias não sabem aguentar, já fazem um negócio desse. Mas olha como Deus restaura pessoas. E o exemplo disso é o próprio Arão. Mesmo com os erros graves, mesmo com os escorregões, mesmo com as decisões dúbias que ele teve, depois, quando você for ler números de alguma forma também vai traçando alguns eventos que acontecem em Êxodo em paralelo, e vai dando um pouco mais de detalhes sobre isso. Chega em Números, Deus quer abençoar o povo dele. Deus quer colocar o nome dele sobre o povo. Aí ele fala assim para Moisés: Moisés, chama Arão. Isso aqui depois de Arão ter dado esse escorregão, essa bola fora. Chama Arão e a família de Arão, porque eu preciso abençoar o meu povo. E quem vai abençoar o meu povo é Arão. Deus poderia ter feito isso por si só? Sim. Por que Deus não chamou Moisés para fazer isso? Que era o líder, que era alguém de direito. Porque esse ato aqui que acontece em Números é você ir de casa em casa, de família em família, de tribo em tribo, de local em local, e você abençoar com uma bênção. Só que ele falou assim: Moisés, você não vai fazer isso. Essa bênção, quem vai outorgar e colocar para o meu povo vai ser Arão. É o que nós conhecemos como bênção araônica, que foi cantado aqui. Olha como é que Deus faz. Eu não sei se eles fizeram de propósito, mas isso não estava no texto. Eu falo aqui a bênção apostólica no final do culto. Bênção apostólica é que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você. Você que já conhece tudo. A vitória é nossa no nome de Jesus. Bênção araônica é que nós temos aqui no texto bíblico, é a bênção que nós conhecemos como bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o teu rosto e te dê paz. Essa é a bênção. Deus falou assim: eu quero que tu abençoe família por família, porque ao fazer isso você está colocando o meu nome neles. Quem vai fazer? Arão. Toque, toque, toque. Quando abre a porta, é aquele cara que levou a gente para a idolatria.
É aquele líder que na primeira oportunidade fez coisa errada. É aquele cara que prometeu na campanha política e não fez nada durante a gestão dele. É aquele cara que diz que quer fazer isso aqui e não vai fazer nada. E não vou receber. Olha que interessante. Deus falou assim: Arão, é você. Ou seja, se as pessoas não te receberem, elas não recebem a minha bênção. Se as pessoas não te recepcionarem, elas não vão recepcionar a mim e não vão receber a minha bênção. O que a gente tem que entender é que existem tesouros preciosos de Deus, só que Deus coloca dentro de vaso de barro. E se você quer o tesouro, você vai ter que aceitar o barro e o vaso. A gente às vezes tem que ir além do vaso de barro para receber o que Deus tem para a nossa vida. E isso aqui responde muita gente: pastor, eu não entendo porquê. Aquele pastor eu conheço, o cara está errado, o cara está em pecado, mas como é que Deus cura? Como é que Deus faz? É porque às vezes a gente tem que ir além do vaso de barro e receber o tesouro que foi depositado dentro dessa pessoa. Eu sei que isso é difícil da gente entender, mas Deus não tem compromisso com pessoas, Deus tem compromisso com a palavra dele. E se alguém está errado em pecado, mas alguém prega a palavra, o compromisso de Deus é com a palavra. É por isso que na passagem bíblica que fala um pouco sobre as parábolas do reino, ele fala assim: o reino de Deus é como um tesouro que está escondido dentro de um campo. Se você quer o tesouro, tu tem que comprar o campo inteiro. Tem sujeira no campo, tem minhoca no campo, tem espinho no campo, tem pedra no campo, mas você não recebe o tesouro sem você receber o campo junto. É exatamente o que está acontecendo aqui. Vai de um por um e vai abençoando. Quem abrir a porta para você, está abrindo a porta para mim. Quem dá ouvidos para você, dá ouvidos para mim. Quem receber você, vai receber a minha bênção. E quem fechar, não vai receber a minha bênção. Quem fechar a porta, vai fechar a porta para mim. Quem não me receber, também não recebe a mim. Não é extraordinário? Um homem que na primeira oportunidade tornou uma nação idólatra, Deus fala: não vou te matar não, eu vou te dar uma segunda chance. Deus restaura a vida desse camarada e faz ele abençoar toda a nação de Israel. Que a bênção se derrame. A gente canta primeiro a bênção araônica e depois a gente vai ter que terminar hoje o culto cantando essa música novamente, porque acho que Deus colocou isso aqui para a gente entender todo esse contexto. Então Moisés recebe a obra de Deus lá no monte, enquanto o povo está aqui, fazendo um bezerro de ouro aqui embaixo. Aí Deus fala assim: desce que o povo se corrompeu rápido demais. Nós já entendemos que de fato se corrompeu rápido mesmo. Aí Deus propõe para Moisés, lá em cima, o que ele propôs para Noé. Lembra? Para Moisés era a nível nacional. Para Noé foi a nível universal. Deus recomeçou. Deus fez um reboot na civilização com Noé. Com Moisés ele falou assim: olha, eu tenho uma proposta para te fazer, já fiz antes e deu certo. Eu vou exterminar todo mundo, eu vou matar todo mundo, eu vou acabar com todo mundo, e eu vou recomeçar toda a civilização através de você. Daí Moisés intercede: não faça isso não, Senhor, arrepende-te desse mal, Senhor. Muitas pessoas falam: pastor, a Bíblia diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por que ele está falando para se arrepender aqui? Você entende que isso aqui é a forma que os tradutores entenderam para poder colocar uma ação de Deus? É difícil para a gente às vezes colocar em palavras, principalmente no português, uma ação, um sentimento de Deus. Nós geralmente não, sempre vamos tentar entender as ações, expressões e sentimentos de Deus através das ações e expressões humanas, porque a gente só tem palavra para sentimento humano, a gente não tem palavra para sentimento divino, porque nós somos humanos. Então a palavra que nós entendemos aqui é arrependimento. Mas eu quero deixar só esse detalhe para você. O arrependimento, se é que Deus não se arrepende, mas o conceito disso de Deus é diferente do homem. Sabe como um homem se arrepende? Depois que ele faz. O homem fala alguma coisa e fala: rapaz, eu não deveria ter falado. O homem compra alguma coisa: rapaz, eu não deveria ter comprado. Isso é só um homem, porque a mulher quando compra, ela não se arrepende do que ela compra. Deus está confirmando aqui, eu sei. O arrependimento é nosso: Senhor, por que eu deixei o cartão, Senhor? Que arrependimento. Estou brincando. Eu falei aquilo, eu não comprei aquilo, eu deixei de fazer aquilo. Então a gente faz algo e depois a gente se arrepende, não é assim? Só que com Deus, Deus não faz, é antes.
Entendeu isso? Então não tem como a gente querer comparar arrependimento humano. Por isso que ele fala, Deus não é homem para que se arrependa. Não é um arrependimento humano. De alguma forma Deus fala, eu vou fazer isso aqui. Aí tem uma intercessão, porque para mim é um teste. Ele quer entender, Moisés, eu quero ver se você é libertador mesmo. Porque libertar povo não é tirar o povo de uma geografia, é tirar gente do inferno. Eu ia matar essas pessoas e eles iam para o inferno, mas você intercedeu. Você falou, Senhor, não faz isso. Você entende isso? Deus, quando levanta na Bíblia libertador, não é para transportar e fazer uma viagem geográfica de um país para outro, é para te tirar do inferno e te levar para o céu. Aleluia. Então ele coloca e fala, Senhor, não faça isso, arrepende desse mal. Aí Deus fala assim, não vou fazer não. Eu não sei se você sabe, mas talvez nessa manhã você levantou e Deus falou assim, eu vou matar o Rodolfo. O Rodolfo não vale nada. Quando ele pegar naquele microfone, subir naquele altar, vai cair duro no chão. Você está rindo? Talvez ele falou isso sobre cada um de vocês. Mas vocês têm um intercessor, não é Moisés. Quando Deus falou assim, eu vou matar o André naquele púlpito, uma mão furada falou assim, Senhor, não faz isso não, Senhor. Eu já morri por eles, Senhor. Eu já transportei eles. Eu sei que eles estavam destinados para o inferno. Só que eu arranquei eles do inferno através do meu sangue. Por isso imputa sobre mim. Coloque sobre mim, Senhor, tudo aquilo que tu irias fazer sobre ele. Eu dou glória a Deus nessa manhã. Eu fico emocionado e eu sinto o Espírito Santo aqui, porque nós estávamos destinados a morrer quando o nosso intercessor, Jesus Cristo, subiu numa cruz, foi encravado, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e disse assim, Pai, está aqui as marcas, eu já morri por cada um deles. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Desce, Moisés, está aqui a minha obra. O texto diz, e Deus esculpiu tábuas, escreveu seus mandamentos e entregou na mão de Moisés a obra dele. Moisés descia do monte com a obra de Deus. Porque a gente é crente pentecostal, tudo é obra para a gente. Por exemplo, esse louvor de manhã, meu irmão, que louvor lindo, obra de Deus, essa igreja é obra de Deus. Passei no concurso, obra de Deus. Né? Deus deu um aumento, obra de Deus. Para a gente obra de Deus é tudo, porque de fato Deus tem uma obra para cada um de nós. A obra de Deus para o povo inteiro, coletivo, estava na mão de Moisés. Então Moisés desce segurando essa obra de Deus, mas quando ele desce ele vê o pecado do povo. Ele vê o bezerro de ouro, ele vê os cânticos, ele vê a adoração do povo. Se o grupo de louvor quiser subir, pode ir subindo, por favor, que eu já estou terminando. E ele fica enfurecido com tudo que ele vê. Sabe o que ele faz? A primeira reação que Moisés tem, quando ele vê aquele pecado, aquela desobediência, aquela desonra, ele se enfurece. E ele pega a obra de Deus, que estava nas mãos dele, arremessa no chão e quebra. O que eu venho ministrar aqui, que para mim a centralidade, do capítulo 32 ao capítulo 34 é, você tem uma obra que Deus colocou na sua mão, mas não quebre a obra de Deus na sua vida porque alguém pecou contra você. Não arremesse, não se desfaça, não jogue no chão o projeto de Deus para a sua vida e para a sua família porque alguém errou contra você. Porque muitas vezes é natural na nossa vida pessoas no nosso caminho nos desapontarem, pessoas no nosso caminho falarem coisas, pessoas no nosso caminho, e tem muita gente que deixa de fazer o projeto de Deus, tem muita gente que deixa o ministério para trás, tem muita gente que deixa a família para trás, o esposo para trás, filhos para trás. Por quê? Porque alguém morreu contra ele. Entenda que o projeto de Deus para a sua vida é maior, o projeto de Deus para a sua vida é melhor. Vão acontecer problemas no caminho? É claro, é óbvio, e a própria palavra diz, o Senhor Jesus não veio aqui para te livrar dos problemas, mas no meio dos problemas você tem uma certeza que Ele está andando contigo. Qual foi o grande erro de Moisés? Moisés pecou contra Deus porque alguém pecou contra ele. Não faça isso na sua vida. Não é porque alguém apontou um dedo, alguém falou mal de você, que você vai deixar para trás a obra, o projeto que Deus tem na sua vida. Você pode ficar de pé? Aleluias.